Está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo esse realizado pela Sociedade Obreiro do Senhor de Curitiba, Casa Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. Sempre lembrando que esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que nos acompanham aí pelos canais, pelas mídias, que têm acesso a esse estudo esporadicamente e quiserem dar continuidade aos estudos, é só entrar lá no nosso site, fazer a inscrição e receberá o link para participar ao vivo às sextas-feiras. E lá também todos encontrarão os estudos anteriores do ano passado, os estudos da Revista Espírita e outros estudos pertinentes à doutrina espírita. Bom, então, dando continuidade, nós estamos aí no estudo número 2 de 2024, e nesse estudo 2 nós estamos naquela parte da introdução do Livro dos Espíritos, né? No primeiro estudo nós vimos aí as primeiras partes dos estudos, onde Kardec conceitua aqueles termos da doutrina, alma, fluido vital, e agora ele vai também colocando mais alguns conhecimentos aí sobre a filosofia espírita. Então, no item 5, dando continuidade a essa parte da introdução. Reconheceu-se mais tarde que a cista e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão. E o médio, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanta mais razão, quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos. Isto é, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais, que não escapariam a um observador atento, tornaram possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move, sob a influência do médium, apenas lhe impondo este os dedos sobre os bordos, né? O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso, entre elas, uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos para que pudesse estar de acordo com a resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito, reproduzindo-se de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Por necessário, pois, que o médium houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes,
e principalmente que pudesse lembrar da que corresponde ao espírito. A segunda questão, sobre a questão da mediunidade. Segunda, a circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium, que além disso, como de ordinário sucede, não tem consistência do que escreve debaixo da sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprime pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. E essas inteligências, e essas, e essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade. Esse é o ponto a esclarecer, e cuja explicação se encontra completa nesta obra, como a deram os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que produzem fora do ciclo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas ao contrário, a luz meridiana que toda gente pode ver e comprovar, que não constitui privilégio de um único indivíduo, e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e, do momento que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, sai do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a esse respeito. Examiná-la-emos dentro de um pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que essa explicação, ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Sexto, item sexto. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns pelos menos terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções.
Bem interessante essa classificação agora aqui, essa explicação. Começa assim: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Olha esse parágrafo aí, ó. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E nós achamos que é o mundo que nós estamos aqui na Terra, né? Olha o que ele coloca aqui agora, ó, no outro item. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é o espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, o ser material, análogos aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser material, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que prende o corpo, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte e a destruição do invólucro mais grosseiro, o espírito conserva o segundo, que ele constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real. Desculpa. É um ser real circunscrito que, em certos casos, se torna apreciável pela vista
pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, sua proximidade de Deus pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes, nós, né, se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na maioria, eivado das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as consequências parece ser o que nelas predomina. São os espíritos esturdios ou levianos. Depois, lá para frente, logo no início, vai ter a escala espírita, né? Onde que ele detalha todos esses casos, né? Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente, até que hajam atingida absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, onde sairá para passar nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Allan Kardec faz uma nota sobre esse tema. Há entre essas doutrinas da reencarnação e da mentempsicose, como admitem certas seitas, uma diferença característica, que é explicado no curso dessa obra. Nós vamos ver daqui para frente um pouquinho sobre isso, né? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Aí vem a mente psicose que ele falou anteriormente ali, né? Isso é interessante porque tem algumas filosofias orientais aí, o budismo, que acreditam nisso, que de acordo com as consequências das atitudes aí da pessoa, quando encarnada, ela pode voltar depois num certo animal, né? Mas pela lógica aqui, pelos ensinamentos espíritas, isso não é possível, né? As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Por isso mesmo que você não vai poder voltar para o animal. Véio. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Olha ali, ó. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós.
Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. A alma possui sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecia na terra e todas suas existências anteriores, se lhe desenho na memória, como a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando-lhe preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam a região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos de contínuo. E é toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Eu acho que essa parte aqui fica bem claro, e a gente tem feito alguns comentários sobre essas questões, que muitos autores aí colocaram daquelas colônias, dando um lugar, ela fica em cima de tal cidade e tal, mostrando aí os locais que ficavam. Aqui deixa bem claro que isso não existe, né? Eles estão para todo lugar, é uma dimensão diferente. Então, essa questão de dizer, que colônia tal fica lá não sei da onde, do Rio de Janeiro, outra fica no Rio Grande do Sul, outra fica não sei da onde, gente, que é isso? E eu, para mim, acho que faz muito sentido isso. Os espíritos estão aí, em uma dimensão diferente, mas estão em torno de nós, e não necessariamente numa região específica, né, geográfica, marcando um ponto. Eu sou muito crítico sobre essas questões, né? Então, pode até existir locais onde eles ficam, podem, claro, mas esses locais eu acho que não dá para você mensurar a proximidade de que está aqui, né? Então, continuando. Os espíritos exercem, olha essa questão que é bem interessante. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, que constitui uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional, senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais,
quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação em que encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitido fazer-nos. E esse ponto aqui é bem interessante, né, gente? Para a gente não ficar culpando aí os espíritos. Ora, os espíritos são atraídos na razão da simpatia que ele inspira a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, porque muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhorar e melhor induzirem ao erro. Essa questão aqui é até bem interessante, que ele coloca aqui, ó. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muitas vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, nas mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reina íntima comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. Ensina-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já nesse mundo se desliga da matéria
desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades, os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso deve amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que o mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteada todas as suas torpezas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvemos procedido mal constitui um dos castigos no, nos, que nos estão reservados. Que o estado de inferioridade e superioridade dos espíritos corresponde apenas a gozos desconhecidos na terra. Mas ensino também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhes permite avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Este, o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se contrapõem. Sétimo, para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, senão uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos os que insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escolceamos. Temo-los, ao contrário, em grande apreço, e muito honrados nos julgaríamos se fosse contado entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas, rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério do nosso juízo, o argumento sem réplica. A ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceito. Direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos.
O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se faz um especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí, e vereis quase sempre desrazoar, porque querem submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei no melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre potência elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Onde eles, porém, permitir-me, sem que isso afete a estima a quem lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que você pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas se pousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinada aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Quererem submetê-las aos processos comuns da investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. A abstração feita da qualidade de sábios. Pretender definir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminentemente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, porque não encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocando num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Lá chegarão, individualmente, pela força das coisas. Até então será intempestível desviá-los de seus trabalhos especiais.
para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhe está nem nas atribuições, nem no programa. Enquanto isso não se verifica, os que sem estudo prévio aprofundado da matéria se pronunciam pela negativa e escarnecem de que não lhes subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Expõe-se a ver seu nome alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos a par dos membros da douta Assembleia, que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E daquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias que contavam em seu seio a nata do sábio do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que eles são habituais alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? Esses erros de alguns homens eminentes, conquanto deplorável para a memória deles, não lhe diminui o mérito dos títulos que obtiveram e que com eles conquistaram nossa estima. Mas será preciso a posse do diploma oficial para se ter um bom senso? Dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só encontre tolos e imbecis? Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só com ignorantes deparam-se a imensa legião de homens de mérito que ele tem abraçado, autoriza, seja ela tirada ao rol das crendices de simplórios? De simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a essa proposição, pois que eles afirmam, forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que, se os fatos a quem aludimos se houvesse reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desses fenômenos caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismo, visto não poder explicar-se por algarismo nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma coisa, com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-la, tem que abstrair-se da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aquele cujas ideias são as mais falsas se apoia na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível, os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra todos
endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é, muitas vezes, senão orgulho disfarçado, e que quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Bom, amigos, amigas, foi isso que preparamos para hoje, né? É um teminha bem interessante sobre aí essa parte da introdução do Livro dos Espíritos, né? Primeiro aqueles conceitos ali da doutrina espírita, depois falou também sobre as questões da mediunidade, né? E também a questão das objeções, né? Então está aberto agora para alguns questionamentos, se alguém quiser fazer algum questionamento, está aberto. Tudo bem? Bom, então vamos aproveitar esses instantes para agradecermos mais uma vez a Deus por podermos estar aqui reunidos estudando essa obra tão grandiosa, essa filosofia. Obrigado, Deus. Obrigado a todos os amigos espirituais benfeitores que estão conosco nessa noite, nos intuindo e nos preparando para que possamos assimilar o máximo possível dos conhecimentos que aqui foram lidos. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, que nos dá o caminho a ser seguido. E assim, com muita gratidão, podemos estar aqui nesta noite, estudando essa obra, desejando a todos que nos ouçam ao vivo, ou aquelas que vão ouvir esse vídeo, que elas possam compreender e assimilar essa filosofia grandiosa e rica, que é a filosofia espírita. Assim, vamos encerrando mais um estudo do Livro dos Espíritos. A próxima semana nós teremos recesso por causa do feriado da Páscoa, né, sexta-feira santa, mas retornaremos daqui a 15 dias para mais um estudo. Boa noite a todos.